Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. Esse programa é uma produção do Hospital de Amor e que leva até você, aí na sua casa e em todo o país, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, um tema diferente. Falta de ar, cansaço e inchaço. Esses são alguns dos desafios de quem passa pela insuficiência cardíaca, enfrenta todos os dias. Essa é uma condição de saúde que acomete milhões de brasileiros e de pessoas ao redor de todo o mundo. Quais os cenários de cuidado para quem enfrenta esse problema? É sobre insuficiência cardíaca na atenção primária que nós vamos falar hoje. E para falar desse assunto hoje, é ele, meu parceiro de programa, Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Glaucia, tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Um assunto importantíssimo para a gente discutir hoje no Hora da Saúde. Bastante, Glaucia. A insuficiência cardíaca tem sido apontada como um importante problema de saúde pública. Além disso, ela já é considerada como uma nova epidemia com elevada mortalidade e morbidade, a despeito dos avanços da terapêutica atual, Marcelo. E não para por aí não, Glaucia. Dados atualizados da American Heart Association, a AHA, estimam uma prevalência de 5,1 milhões de indivíduos com insuficiência cardíaca somente nos Estados Unidos, no período entre 2007 e 2012. As projeções mostram que a prevalência da doença aumentará 46% de 2012 até 2030, resultando em mais de 8 milhões de pessoas acima dos 18 anos com essa condição. Informações de cerca de 50% da população sul-americana indicam que a insuficiência cardíaca é a principal causa de internação hospitalar. Dados demonstram que apenas no ano de 2012 houve 26.694 óbitos por insuficiência cardíaca no Brasil. Para o mesmo ano, das 1.137.572 internações por doenças do aparelho circulatório, em torno de 21% foram devidas à insuficiência cardíaca. Glaucia, o estudo BRIEF, conduzido por Albuquerque e seus colaboradores, que forneceu as referências e informações para a nossa abertura hoje, avaliou aspectos clínicos, qualidade assistencial e desfechos hospitalares ligados à insuficiência cardíaca no Brasil. As principais conclusões desse estudo foram a característica basal dessa população com insuficiência cardíaca internada, com um perfil de pacientes predominantemente idosos, principalmente nas regiões sul e sudestes do Brasil, a má aderência medicamentosa como fator associado a mais frequência de descompensação e a prescrição de medicamentos de acordo com as evidências atuais, principalmente os vasodilatadores, abaixo do esperado para essa população. E, por fim, uma elevada taxa de mortalidade intra-hospitalar. Marcelo, vamos sentar esse assunto? Pede um pouco mais de tranquilidade, eu acho, pra gente aqui, né? Com certeza, Glaucia. Pra gente começar, explica pra gente o que é exatamente a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a via final comum de todas as doenças cardiovasculares, de todas as doenças cardíacas que acometem a função do coração funcionar adequadamente como uma bomba. Então, o nosso coração, ele tem um papel de ser uma bomba com 4 câmaras. Então, o sangue vai passar inicialmente do corpo para dentro do coração, na primeira câmara, no coração da primeira câmara para a segunda, dessa segunda câmara o sangue vai para os pulmões, de lá ele retorna ao coração para uma terceira câmara, dessa terceira câmara ele passa para a quarta câmara e aí ele ganha o corpo novamente. É assim que funciona. Às vezes, algumas condições em saúde vão gerar uma incompatibilidade dessa musculatura que faz o bombeamento entre essas câmaras garantir sua competência. E aí a gente desenvolve a insuficiência cardíaca. Então eu posso ter desde um acometimento valvar, então daquilo que forma as portas que impede o sangue de refluir entre uma câmara e outra, até aquilo que vai gerar uma morte do tecido muscular cardíaco, que não vai conseguir contrair, seja isso uma isquemia, uma infecção, uma doença degenerativa, por exemplo, além de alterações da periferia, que podem fazer com que o coração precise trabalhar, aumente de volume, e com esse aumento de volume, o meio da musculatura não consegue receber mais sangue e se oxigenar, e acaba morrendo. E aí o coração dilata e perde sua capacidade contrátil. Isso é o que acontece na hipertensão, por exemplo. Então, várias doenças podem gerar insuficiência cardíaca ao longo da sua história natural. E é através disso
que a gente adquire essa incapacidade do coração bombear o sangue para todo o corpo. Marcelo, e como que a insuficiência cardíaca se desenvolve até chegar a esse processo? Geralmente, as condições que levam à insuficiência cardíaca, elas não são agudas. Algumas condições podem gerar insuficiência cardíaca de modo agudo, como, por exemplo, o infarto de grande extensão do miocárdio, que você para de receber o sangue abruptamente e, com isso, você perde a função contrátil do coração, né? Mas, de modo geral, as doenças que levam à insuficiência cardíaca são progressivas e elas vão gerando essa sobrecarga do aparelho cardíaco em levar essa quantidade de sangue adequada para a oxigenação dos tecidos com eficiência. E assim a gente vai gerando o acúmulo do sangue na periferia. Então o sangue vai se acumulando no pulmão, no fígado, nos membros inferiores, e é daí que surgem os sintomas conhecidos da insuficiência cardíaca. Agora vamos aos sintomas. Quais são os principais sintomas ligados à insuficiência cardíaca? Como a gente comentou na abertura do programa, a insuficiência cardíaca está muito ligada ao inchaço das pernas, ao aumento do volume abdominal, a uma dificuldade de respirar, com uma fadiga e intolerância à atividade física. Porque assim que a gente começa a aumentar a demanda metabólica na periferia, a gente vai ter uma reação que é o aumento da frequência cardíaca. Então a gente bate o coração mais vezes por minuto para que o sangue possa chegar até as extremidades. Então quando a gente vai caminhar, varrer uma casa, lavar uma louça, tomar banho, comer, o nosso sangue ele vai precisar chegar até essas extremidades. Quando a gente tem insuficiência cardíaca, o sangue não consegue chegar até esses pontos. E aí começam esses sintomas. Marcelo, e fatores de risco? Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, a gente pode falar em fatores de risco? Quais são os principais fatores de riscos ligados ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca? Podemos sim, Gláucia. Então a gente tem, de modo geral, para a insuficiência cardíaca, os mesmos fatores de risco clássicos da doença cardiovascular, além da hipertensão arterial sistêmica, que atua de forma isolada como fator de risco. Então a gente tem a hipertensão, pelo mecanismo que a gente já explicou anteriormente, sendo responsável sozinha por ser um fator de risco para insuficiência cardíaca, e do outro lado, aqueles fatores de risco para a doença cardiovascular, que vão ser a diabetes, a própria hipertensão, mas ela nesse caso atua como um fator de risco independente, o tabagismo, a dislipidemia, o aumento da concentração de gordura no sangue, uma baixa quantidade de atividade física, ou seja, o sedentarismo, também atuando como fator de risco em conjunto para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. E existe tratamento para insuficiência cardíaca no Sistema Único de Saúde, Marcelo? Existe tratamento para insuficiência cardíaca no Sistema Único de Saúde, Glaucia. O que acontece é que a insuficiência cardíaca, por ser uma via comum a várias doenças cardiovasculares, ela acaba acometendo um número muito grande de pessoas. E é uma condição em saúde que está relacionada a uma mortalidade elevadíssima. Não só por mecanismos de descompensação, mas até por uma questão de morte súbita, que a pessoa também morreu do nada. Isso acontece na insuficiência cardíaca por conta de uma falência da musculatura. O coração não consegue mais bombear o sangue. Então, quando a gente tenta controlar os fatores de risco, tanto de descompensação da insuficiência cardíaca, quanto para desenvolvimento da insuficiência cardíaca, o que a gente quer é evitar isso, tanto em relação às causas de mortalidade, quanto em relação à qualidade de vida e os prejuízos para a vida funcional. Ao longo da insuficiência cardíaca, a falta de ar vai sendo tamanha que a gente vai tendo dificuldades para se vestir sozinho, para andar sozinho, para poder cuidar das atividades da casa, para ir ao banco, para ir ao mercado, para tomar banho, para comer. Então, a gente pode ter condições em saúde que vão levando a uma falência da bomba de modo tão intenso que para poder tomar banho a gente vai precisar de auxílio, não vai conseguir fazer isso de modo adequado, justamente por conta da incapacidade do sangue de bombear, do coração, bombear esse sangue para os órgãos e para os tecidos-alvo.
Marcela, esse assunto é muito importante. Acho que a gente vai precisar falar mais dele no segundo bloco, né? Sim, a gente vai precisar continuar falando sobre isso para poder gerar, inclusive, as orientações em relação a como proceder em momentos específicos, saber quando procurar ajuda, entender sobre o diagnóstico e que medidas são de comportamento a gente pode adotar para fazer um bom controle da insuficiência cardíaca. É isso mesmo, e você de casa já entendeu, né? Continua aí com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre a insuficiência cardíaca. Até mais!